Jesus morreu para oferecer o único sacrifício pelo pecador. Se analisarmos esta resposta, veremos que a morte de Jesus é uma oferta. Ele se ofereceu no lugar do pecador. Jesus é o único sacrifício. Não há outros que possam nos ajudar. No livro de Hebreus, capítulo 10, verso 12, encontramos a seguinte citação: Mas quando este sacerdote acabou de oferecer para sempre um único sacrifício pelos pecados, assentou-se à direita de Deus. Vamos examinar mais de perto essa resposta? A lei de Deus condena o pecador à morte. A alma que pecar, esta morrerá. É o que diz o livro de Ezequiel, capítulo 18 e verso 20. A Bíblia revela que Deus é um Deus justo. Ele odeia o pecado, mas ama o pecador. Deus precisa punir o pecado. Desde que todos nós cometemos pecado, todos nós somos condenados pela lei de Deus. Alguém tem que pagar, ou você, ou um substituto. Você paga sua própria dívida, mas será perdido. Ou você pode aceitar um substituto. Eis o nosso substituto. Eis o nosso sacrifício. Eis a nossa ovelha, o nosso cordeiro. O sangue de Jesus oferecido na cruz serve para pagar o preço de nossos pecados. Jesus pagou por você. Veja o que diz o livro de Isaías, capítulo 53, versos 5 e 6. Mas ele foi traspassado por causa das nossas transgressões, foi esmagado por causa de nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele, e pelas suas feridas fomos curados. Todos nós, tal qual ovelhas, nos desviamos. Cada um de nós se voltou para o seu próprio caminho, e o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. O Evangelho de Marcos, capítulo 15, verso 34, nos diz: Por volta das 3 horas da tarde, Jesus bradou em alta voz: Eloi, Eloi, lama sabachthani, que significa: meu Deus, por que me abandonaste? Na hora de sua morte, Jesus sentiu o peso e o sofrimento de todos os pecados de todos os seres humanos de todos os tempos. Era um fardo tão pesado que ele clamou como se estivesse totalmente abandonado. Jesus foi o nosso substituto. Veja o que diz o apóstolo Paulo na segunda epístola aos Coríntios, capítulo 5 e verso 21. Deus tornou pecado por nós aquele que não tinha pecado, para que nele nos tornássemos justiça de Deus. Ainda no livro de Gálatas, capítulo 3 e verso 13, Cristo nos redimiu da maldição da lei, quando se tornou maldição em nosso lugar. Pois está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Jesus não era um pecador, mas Deus fez dele pecado, no sentido de receber todo o castigo e penalidade em nosso lugar. Jesus morreu por você. Dificilmente haverá alguém que morra por um justo. Embora pelo homem bom, talvez alguém tenha coragem de morrer. Mas Deus demonstra seu amor por nós. Cristo morreu em nosso favor quando ainda éramos pecadores. Romanos capítulo 5, versos 7 e 8. O texto de ouro da Bíblia é este: porque Deus tanto amou o mundo que deu seu Filho unigênito, para que todo que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. Pois Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo,
mas para que este fosse salvo por meio dele. Citações do Evangelho de João, capítulo 3, verso 16 e 17. Esta frase, tanto amou, é a forma mais forte de linguagem humana. Deus ama tanto o homem. Na primeira epístola a Timóteo, no capítulo 2, verso 3 a 6, diz: Isto é bom e agradável perante de Deus, nosso Salvador, que deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade, pois há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, o homem Cristo Jesus, o qual se entregou a si mesmo como resgate por todos. Talvez você esteja se perguntando, e depois da morte de Jesus? O que aconteceu depois da sua crucificação? Ele foi sepultado num túmulo novo de um homem chamado José de Arimateia.